Dharma para reflexão. Por serem tolos e ignorantes, os seres humanos não confiam no ensinamento do Buda. Sem pensar no futuro, buscam apenas a satisfação de desejos imediatos, iludidos por desejos e apegos, não respeitam o que é moral, deixam-se dominar pela cólera e desejam avidamente a posse de bens materiais. Incapazes de seguir o caminho, mergulham ainda mais no sofrimento das condições maléficas, permanecendo indefinidamente no samsara. Que lamentável, que pena. Não. Mais uma vez, bom dia a todos. É com muita alegria que hoje estamos aqui reunidos nesse seminário, pelo que eu ouvi dizer, o terceiro seminário em português que vocês estão realizando aqui na data de hoje. Bom, hoje, na verdade, é um feriado, nacional. Será que todo mundo sabe que feriado que é hoje? Muita gente sabe, na verdade, é um feriado religioso, não religioso budismo. Mas tudo bem, Graças ao fato de ter esse dia de feriado, estamos aqui hoje reunidos aqui no templo para participar desse seminário. Mas ontem também foi uma data muito importante, principalmente para nós que somos descendentes de japoneses, Será que alguém sabe o que foi a data de ontem? Dia da imigração japonesa. Os jovens, será que lembravam disso? Bom, quem não é descendente de japonês é um pouquinho difícil talvez, Mas como nós somos descendentes de japoneses, eu acho que seria importante, quem é principalmente descendente japonês, ter em mente, que é uma data bastante importante, dia 18 de junho, que foi considerado, a data da imigração japonesa ao Brasil. Esse ano completou-se exatamente 106 anos da imigração. E vocês aqui do Templo de Londrina, esse ano também tem uma coisa muito importante para a nossa comunidade, que é a realização do Congresso de Jovens Budistas. É o 48º Congresso, e pelo fato de ser o número 48, 48ª edição, a gente sugeriu também que tivesse no próprio tema, no slogan, esse número 48 também faz parte da nossa tradição de Otoshinshu, um número bastante importante, porque são os 48 votos do Buda Amida. Mas antes de entrar nessa parte dos votos do Buda Amida, falar um pouquinho, eu queria falar um pouquinho sobre a questão da imigração japonesa também, porque o próprio Katata Sensei, o monge responsável aqui do templo, falou na abertura, um acontecimento bastante interessante, que o povo japonês, a torcida japonesa que veio para participar então dessa Copa do Mundo, demonstrou uma coisa extraordinária, que a gente fica até envergonhado sendo brasileiros, de a gente não cuidar da nossa pátria, do nosso local, e de ver gente de fora para demonstrar, dar uma lição para a gente, E o pessoal, os japoneses que vieram para participar dessa torcida, eles torceram, claro, desejando a vitória dos japoneses, dos jogadores, mas infelizmente isso não aconteceu, Só que depois que terminou então a partida, eles deixaram limpo, o local onde eles estiveram lá torcendo. Só que isso é uma coisa bastante natural para os japoneses, diz a história, que há 106 anos atrás, quando o Japão, os japoneses vieram como primeira leva de imigrantes, no navio chamado Kasatomaru, quando o navio aportou, então em Santos, os fiscais ali, do Santos, lá, que verificando como é que estava a condição do navio, ficaram impressionados, porque o local considerado como terceira classe, das pessoas que vieram da terceira classe do navio,
o local estava mais limpo do que assim, os grandes transatlânticos, né, europeus. Né? Então, quer dizer, essa questão, né, de colocar as coisas em ordem, né, de fazer as coisas certinho, corretamente, isso faz parte, né, da cultura japonesa também. Não querendo comparar com outras culturas, falar que é melhor, não é nada disso, tá, gente? Tudo bem? Mas a questão é que, assim, nós seres humanos, né, como disse o Buda mais de 2.500, 600 anos atrás na Índia, infelizmente a gente é esse ser ignorante, né, como foi lido aqui agora há pouco nessas palavras de reflexão do Dharma, que a gente é ignorância, né, e a gente não quer aceitar isso. A gente só quer, assim, facilidade para a gente, conforto para a gente, só quer coisas boas para a gente. Né? Então, quer dizer, a gente quer participar de festa, quer sujar tudo e tal, mas não quer fazer o lado, né, de fazer limpeza, esse tipo de coisa, sabe? Então, para festejar, comemorar, a gente participa, mas para deixar o lugar, né, limpinho, do jeito que estava, ou até melhor do que estava, isso a gente não quer fazer. Né? Então, isso que é a nossa natureza de seres ignorantes, que o Buda esclareceu mais de 2.500, 600 anos atrás na Índia. Né? E quando a gente ouve essa palavra seres ignorantes, né, a gente já fecha o ouvido, né, não quer ouvir essa palavra ignorante. A gente não quer aceitar que a gente é ignorante. Mas o que aconteceu é que justamente há 2.500, 600 anos atrás na Índia, esse príncipe que tornou-se Buda, a grande descoberta que ele teve foi justamente isso, né, a verdade sobre a nossa natureza humana, sobre esse mundo que nós aqui vivemos. Nós somos a ignorância. E a gente não quer aceitar isso, a gente não quer perceber isso. Então, o fato do Buda, né, tornar-se um ser desperto, iluminado, é justamente por ele romper com a barreira da ignorância. Ele entendendo que ele é um ser ignorante, quer dizer, o ser humano é um ser ignorante, ele já não se tornou mais ignorante, ele se tornou um verdadeiro sábio. Né? Entendendo a verdade das coisas como elas são. A verdade sobre nós como nós somos. Aí, então, que é importante no budismo, é compreender, né, ouvir corretamente as coisas para entender o que é o esclarecimento búdico. Né? Bem, graças então à vinda dos japoneses, né, há mais de 100 anos, o budismo também existe aqui no Brasil. Né? Estamos aqui tendo essa oportunidade de participar nessa data de hoje, um dia depois da comemoração da imigração japonesa, aqui nesse templo, nesse espaço para a gente ouvir o Dharma, o ensinamento do Buda, né? Ter um pouquinho de tempo para refletir em cima dessas sabedorias do ensinamento do Buda. Né? Então é uma coisa assim extraordinária a gente estar podendo realizar tudo isso. Porque eu, na verdade, sou descendente de japonês, né? Sou sansei, o pessoal fala que é neto de imigrantes, terceira geração. Né? Acho que muitos de vocês aqui também são. Alguns talvez são Nisei, ou quem sabe até tem ainda o próprio Nisei, né? Alguém que veio do Japão, né, como imigrante. Mas, se a gente analisar profundamente, nós que somos principalmente descendentes, se não houvesse, né, essa vinda dos nossos ancestrais aqui ao Brasil, a nossa própria vida não poderia talvez existir aqui agora. Né? Então, essa condição deles terem vindo aqui ao Brasil, porque muitos dos nossos pais, nossos avós que vieram aqui ao Brasil, eles talvez se casaram aqui no Brasil. Né? Então, mesmo que eles tivessem nascido nesse mundo, mas se tivessem permanecido no Japão, talvez a gente não estaria aqui agora. Né? Então, essa questão dessa condição da lei da interdependência das coisas, dos seres, isso também foi esclarecido há mais de 2.500 anos pelo Buda. Né? Então, a verdade das coisas como elas são, né? A lei da interdependência dos seres. Isso é uma verdade assim, eterna, né? Válido para todos, válido em qualquer lugar que a gente esteja, em tempo, espaço. Né? Aí, esses dias atrás, eu recebi um e-mail, tinha uma historinha bastante interessante. Né? E eu refleti em cima dessa história e entendi assim, essa questão do que o Buda esclareceu há mais de 2.600 anos atrás na Índia, sobre essa questão da interdependência dos seres, né? A ligação entre as pessoas, entre os seres. Né? A história que eu li diz o seguinte, né? Diz que um ratinho estava observando, né, assim pelo buraco da casa, uma fazenda, a chegada dos fazendeiros, né, um casal
velhinhos, fazendeiros, que vinham da cidade com um embrulho assim, né? Aí o ratinho observando assim, pensou assim, que tipo de comida gostosa que deve ter ali naquele embrulho, né? Só que no momento que o fazendeiro, então, o velhinho abriu o pacote, o ratinho ficou assustado, né? Ficou aterrorizado. Por quê? Porque era uma ratoeira, né? Aí o ratinho, no desespero, saiu, né, para a fazenda, né, lá fora no campo, e encontrou primeiro com a galinha, né? Ele falou assim, tem ratoeira na casa. Aí a galinha falou assim, ratoeira? O que tem isso a ver comigo? Né? Não tem problema para mim, talvez para você sim, né? Você tem que tomar cuidado, mas para mim não tem problema nenhum. Aí o ratinho ficou assim, né, meio indignado, mas foi continuando, encontrou com um porco e falou de novo, tem ratoeira, né, na residência, tem ratoeira na casa. Aí o porco falou assim, né, você tem que tomar muito cuidado daqui para frente, né? Então, nas minhas orações, eu vou estar sempre pensando em você daqui para frente. Né? Aí, mais para frente, ele encontrou agora com um boi, né? E falou de novo, tem ratoeira na casa. Aí o boi também falou assim, eu estou em perigo, será? Você talvez sim, né? Mas eu não, né? Não tem nada a ver comigo uma ratoeira, né? Aí o ratinho então ficou, né, assim, indignado com essas respostas e voltou para a residência, né, assim, para encarar essa situação da ratoeira na residência. Aí à noite, diz que ouviu-se um barulho, né, de que a ratoeira estava funcionando ali, fez um barulho de que pegou alguma coisa, né. A velha senhora, né, a esposa do fazendeiro, ela foi lá ver o que tinha pego, né. Só que dentro da escuridão ali da noite, ela foi apalpando e o que aconteceu é que a ratoeira tinha pego, na verdade, a cauda, né, de uma serpente venenosa. E no momento que ela foi lá mexer, a serpente acabou picando, né, o braço dela. Aí, no grito e tal, o fazendeiro foi lá ver, né, a velhinha lá numa situação desesperadora. Ele pegou, né, a senhora e levou correndo para o hospital, né? Só que, chegando no hospital, fez todo o tratamento possível e tal, e ela retornou para a residência, mas ainda estava febril e tal, né, numa situação assim, de enfermidade, devido a esse fato, né, desse acontecimento. E o velhinho pensou, né, então, para uma pessoa que está doente, né, para se alimentar, a melhor coisa é a canja de galinha. Então pegou o cutelo e foi lá preparar né, o material, o ingrediente principal para o prato, né? Só que mesmo passando alguns dias, a febre continuava, a situação dela ficava pior. Aí os vizinhos vieram ali, né, para visitá-la, né, para ver a situação dela, trazer um pouquinho de, né, ânimo para ela e tal. Só que aí veio um número até grande de gente, né? Então, para alimentar esse pessoal, o fazendeiro foi lá e matou o porco, né? Só que mesmo tendo, né, a visita de um monte de gente e tal, infelizmente dias depois ela acabou falecendo. Aí, né, os amigos de longas datas tal, que moravam longe, né, os familiares que moravam longe tal, eles vieram para participar do funeral, né? Aí para alimentar esse pessoal, então, o fazendeiro matou o boi, né? Bem, com essa história, né, eu fiquei refletindo, e realmente, né, a gente fala assim, isso não tem nada a ver comigo, né? Aquela pessoa que está lá fora, eu nem conheço, o que eu tenho com aquela pessoa? Não tem nada, né? No entanto, todos nós temos algum tipo de ligação nesse mundo. Talvez aquela pessoa que a gente nem conhece, está lá fora, seja a pessoa que está confeccionando a roupa que a gente está vestindo, né? Algum lugar, algum momento, todos nós temos algum tipo de ligação. Então, se a gente está prejudicando a outros, com certeza a gente próprio está se prejudicando. Essa é uma lei da verdade eterna, né? Só que a gente nem percebe isso. Por isso, a nossa ignorância, né? Achar que a gente vai ser feliz por si só. Isso não existe, né? Nesse mundo de constante transformação, como disse o Buda, né, mais de 2.500 anos atrás, tudo está nesse ciclo em que as coisas vão mudando.
A grande mudança que aconteceu inicialmente nesse mundo foi a nossa existência, o fato de a gente receber a vida nesse mundo. Agora, a próxima grande mudança que vai acontecer vai ser o momento que a gente vai deixar essa vida terrena, né? Só que ninguém quer morrer, né? Tem alguém que quer morrer? Ninguém quer morrer, né? A gente tem um apego tão grande à vida. Só que o fato é que, será que a gente está sabendo o que é a vida de verdade? Se a gente nem sabe o que é a vida, como é que a gente vai saber o que é a morte? Não é verdade? Então, por isso que o que o Buda esclareceu mais de 2.500 anos atrás na Índia é a verdade das coisas como elas são. Nós somos seres ignorantes que nem as coisas que estão acontecendo aqui na nossa frente a gente está sabendo de verdade. Imagine então as coisas que vão acontecer depois dessa vida, né? Só que, por justamente a gente ser esse ser tão limitado, tão ignorante, é que existe justamente a compaixão, a sabedoria desse Buda Amida, que está atuando sobre cada um de nós a todo momento, a todo instante, sem parar, incessantemente, né? Esse chamado desse Buda é o Namo Amida Butsu. E esse Buda, né, consta dentro do Sutra, então, né, os Sutras são os ensinamentos que o Buda histórico pregou nesse mundo, né, nessa vida. O próprio Oikawa Sensei falou agora há pouco, são mais de 84 mil Sutras, mas essa palavra 84 mil, nesse número, é uma força de expressão, não que exista um número exato de 84 mil, tá? É uma força de expressão para dizer que são vários Sutras. Por que são vários Sutras? Que o Buda transmitiu um ensinamento para várias pessoas, para várias situações, várias condições, a verdade das coisas como elas são, né? E graças então ao fato de que esse ensinamento foi passado, né, da Índia para a China, Coreia, Japão, chegou-se, né, até então o nosso mestre fundador da escola de Odo Shinshu, mestre Shinda, né, que durante 20 anos tentou se tornar, né, Buda, um iluminado nessa vida com a sua força, com a sua virtude, seguindo a tradição da escola Tendai, que é uma das mais antigas escolas budistas japonesas, né? Só que, por mais que ele se esforçasse, por mais que ele estudasse o ensinamento teórico prático, ele viu que não tinha condições, né, com a sua virtude, com a sua força, atingir o estado de iluminação nesta vida. Aí ele ficou desesperado, né? O que eu vou fazer? Porque se eu não vou resolver, né, essa questão dessa vida e para a morte, eu não posso morrer desse jeito, né? Aí ele então desceu a montanha, né, onde era o centro de práticas e estudos, né, do budismo de Tendai, que chama Monte Hiei. Ele abandonou esse templo, né, na montanha e encontrou com o seu mestre chamado Honen, que transmitia o ensinamento do Nembutsu. E esse ensinamento do Nembutsu, que é, né, a prática da recitação do nome do Buda, Namo Amida Butsu, na verdade era um ensinamento também, claro, praticado lá no próprio templo da montanha, né? Só que como sendo assim um ensinamento que é um dos ensinamentos, né? Uma das práticas dentro de várias práticas. Só que o mestre Honen, ele disse que não existe outra prática mais importante a se fazer senão atender ao chamado do Buda e recitar Namo Amida Butsu. Por quê? Porque na verdade nessa ação do Buda, né, na compaixão e na sabedoria do Buda Amida, é que foi, assim, vamos dizer assim, foi produzido, né, que surgiu a ação do Namo Amida Butsu, desse nome, né? Então, dentro desse nome, contém toda a virtude búdica, contém toda a sabedoria búdica do Buda Amida, né, que é o Buda da vida, luz, sabedoria e compaixão infinita e eterna. E a gente, então, ouvindo, recebendo esse chamado, a gente atende esse chamado no Namo Amida Butsu. Bom, a gente fala geralmente, né, que é uma coisa muito importante para a nossa tradição, é fazer a reverência diante da imagem do Buda, com a junção das mãos, curvando-se em reverência e recitando o Namo Amida Butsu. Mas a coisa mais importante é a recitação do nome. Isso é o atender ao chamado do Buda. A gente é que está recitando, mas, na verdade, nós estamos também ouvindo o chamado do Buda no Namo Amida Butsu. Claro que essas práticas de a gente ficar entoando, cantando, né, fazendo leitura de sutras e tal, também são práticas importantes, sem dúvida. Não é nada, né? Não está falando que não precisa fazer isso, né? Só que essa questão de a gente ler o sutra e tal também
na verdade, tem um significado, né? A gente tem que entender tudo isso. Né? A própria questão das ritualísticas, né? Tudo tem um significado. Só que as pessoas, muitas vezes, acabam interpretando da forma errônea, né? Porque também, claro, existem várias tradições budistas, então se aquela tradição afirma ser assim, né, o assado, quem segue esse caminho, tudo bem, está seguindo corretamente, né? Só que aí você tem que discernir, de acordo com cada tradição, cada religião que você vai seguir, o que aquele ensinamento está lhe dizendo, certo? Então, dentro da Jodo Shinshu, da nossa escola budista, se diz então que a gente recebe, né, a ação do Buda dentro desse nome no Namo Amida Butsu. Né? Então a gente recita o Nembutsu não para ficar pedindo mais coisas, ou, né, desejando que isso aconteça assim, um assado e tal, recitar o Namo Amida Butsu para que isso se concretize. Porque nesse voto, né, nos 48 votos do Buda, na verdade, o mais importante é o 18º. Por quê? Porque nesse 18º voto está dizendo assim que se, né, que seja de 1 a 10 vezes, né, a pessoa recitar o Nembutsu Namo Amida Butsu e não nascer na terra pura, o Buda falou assim, eu não vou me tornar Buda. Então todos aqueles que, né, recitarem o seu nome, né, atendendo ao seu chamado no Namo Amida Butsu, que desejando nascer na terra pura, e se isso não acontecer, o Buda ainda falou assim, eu não vou me tornar Buda. Né? Então, quer dizer, ele colocou essa condição de ele concretizar esse voto para que esse voto se concretize também. Né? Então, essa ação do Buda está contido dentro desse nome. Então, no fato de a gente recitar Namo Amida Butsu, nós já estamos assegurados dentro dessa compaixão, teremos o nascimento nesse mundo do Buda. Sabe? Então, não precisa mais pedir. Porque se o Buda está falando assim, pode deixar comigo, que eu vou fazer com que você venha se tornar Buda. Você vai ter que pedir mais alguma coisa? Não precisa pedir mais nada, né? Porque o Buda está falando assim, eu vou fazer com que você venha se tornar Buda. Ah, me torne Buda, por favor, não precisa pedir mais, né? Agora, o fato é que o ser humano, a gente se apega, né, a esse mundo, né? Então a gente quer que as coisas desse mundo sejam da nossa vontade. Ah, eu quero que seja assim, eu quero que seja assado, do jeito que a gente quer, e a gente quer ficar pedindo às divindades para que isso aconteça. Só que nesse mundo que a gente vive, se as coisas estão em constante transformação, as coisas não acontecem tudo como a gente deseja, né? Bom, hoje na verdade estava tendo, né, a abertura aqui às 9 horas. Eu sabia do horário, mas eu vim atrasado, desculpem, tá? Mas só acho que deu para chegar em tempo ainda, né? Só que eu dei umas pisadinhas ali, né, na velocidade do carro. A gente chegou, porque se fosse acompanhando, né, a velocidade que consta ali na placa, com certeza ia chegar com mais de meia hora de atraso, né? Mas pisando um pouquinho fundo, a gente chegou um pouquinho cedo, né? Mas nesse ato já consta, né, a realidade do que eu sou, né? A gente sabe que ali na placa está marcando a velocidade máxima 80 por hora. Eu estou pisando lá 110, né? Quer dizer, eu estou fugindo de uma lei, né, que é mantida ali pelo ser humano, como sendo a lei importante para a gente tentar seguir, e a gente não consegue seguir. Então, quer dizer, o que é a natureza humana, né? Eu sei o que é certo, eu sei o que é errado, mas será que a gente faz a coisa certa? Nem sempre. Infelizmente, nós somos assim, né? Não é questão de chegar a esse nível, né, extremo de, sei lá, prejudicar alguém, tirando a vida e tal, essas coisas. A gente, claro, espera que nunca, né, coisas assim aconteçam na nossa vida, né? Mas a gente nunca sabe o que vai acontecer, o que a gente é capaz de fazer, o que a gente é incapaz de fazer. Né? Só que a gente está pensando sempre que, não, eu estou sempre certo. Da forma como estou agindo, eu estou certo. Se está acontecendo alguma coisa errada, é culpa dos outros. Essa é a nossa mentalidade, né? Vocês viram que um pouquinho mais, acho que já faz 2 meses, né? Ou talvez até um pouquinho mais. O tempo passa tão rápido que a gente esquece tantas coisas que acontecem no mundo, né? É claro que já houve casos semelhantes, mas infelizmente o mais recente que a gente viu, né? De grande proporção de tragédia, aquela embarcação, né? No sul da Coreia, teve naufrágio, né? E as 400 pessoas que estavam a bordo, parece que mais da metade, até quase 300 pessoas vieram a falecer, né?
a maioria dos falecidos eram jovens, né? Que estudavam no colégio, que estavam indo para fazer tipo um dia de piquenique, alguma coisa assim, na ilha, né? Então, quer dizer, o pessoal saiu ali, né, com a intenção de passar um dia agradável, né, todo mundo confraternizando, uma festa, tal, coisa assim. De repente, num piscar de olhos, as coisas se transformam de uma forma que as pessoas perdem a vida, né? Só que depois eu ouvi a história, né, de que um dos professores, né, que se salvou ali do naufrágio, diz que, sentindo aquela responsabilidade, né, de praticamente ser, né, o claro, responsável pela turma e tal, só que ele sobreviveu, né, ao naufrágio, só que ele não conseguiu mais suportar essa situação, né, de perder tantos alunos queridos, né, e alguns dias depois, diz que ele se enforcou e se matou, né. Então, quer dizer, a gente realmente é incapaz de saber, né, que se a gente, o que a gente vai fazer nesse mundo. Não, eu estou fazendo sempre a coisa certa. A gente não sabe o que é capaz de fazer. Por isso que o Buda diz que nós somos a ignorância. É a verdade, né? Só que a gente não quer ouvir a verdade búdica. A gente quer continuar com a ideia de que não, eu é que estou certo. E continuamos sofrendo nesse mundo. Mas por justamente ser assim mesmo, é que existe a compaixão do Buda Amida, né? A ação do Buda Amida chamando a todo instante no Namo Amida Butsu. Não se preocupe, né? Como qualquer que seja a sua forma de vida, confie em mim. Esse é o chamado do Namo Amida Butsu. E quando a gente então atende esse chamado, responde Namo Amida Butsu, nós estamos tendo a possibilidade de agradecer a tudo e a todos, porque até mesmo a ação de gratidão já está proporcionado dentro dessa compaixão do Buda, nesse chamado, no Namo Amida Butsu, né? Então não precisa pedir mais coisas, né? E claro, nesse mundo, né, voltando agora um pouquinho à questão, né, da imigração, né? Será que a gente tem ideia de como é que a gente está vivendo hoje, comparado com... É claro que não precisa fazer comparação, né? Mas, comparado a 50, 60, 100 anos atrás, os imigrantes que vieram aqui ao Brasil, diz que ouviram, né, lá no Japão, chegando aqui ao Brasil, diz que tem árvore que dá dinheiro, né? Se você pega enxada e começa, né, a arar a terra, começa a brotar dinheiro. Todo mundo veio com essa ideia, assim, a gente vai ser rico, em 3, 5 anos a gente vai fazer a fortuna e vai retornar para o Japão. A maioria sequer conseguiu voltar uma vez para o Japão, né? Ainda mais, tanta gente faleceu, né? Até muitos jovens, crianças, vieram ao óbito, né, falecimento, devido à questão da doença, né, tipo malária, esse tipo de coisa, né? Então, quer dizer, tanto sofrimento, tantas coisas passaram. Ou quando eu era pequeno, né, a gente morava com os avós também, né? A minha avó falava assim, de vez em quando, né? Que quando vieram aqui ao Brasil, passaram com tantas dificuldades, né? Para conseguir copo d'água, para lavar roupa, tal, coisas assim, preparar comida. Era um sacrifício, né? Precisava ficar girando manivela do poço. Eu tenho um pouquinho mais de 40 anos, né? Eu nunca tive a necessidade de ficar girando manivela do poço para conseguir água. Hoje em dia, a gente põe a mão debaixo da torneira com o sensor sai água. E será que a gente está feliz com isso? Será que a gente agradece o fato de estar tão simples, tão fácil assim, abastado? Com certeza não, né? A gente só quer isso, eu quero aquilo, só quer mais coisas. Então, quer dizer, o desejo do ser humano é só querer coisas agradáveis, coisas boas, que a gente acredita ser assim, né? Mas que nem sempre é verdadeiramente assim. Essa história então, né? É claro, são vários casos que acontecem, várias coisas que acontecem na nossa vida, mas, né, agora em época de férias, que logo estaremos aí, né? As pessoas vão, né, para a praia e tal, coisas assim, e de repente, né, a família toda envolve-se num acidente e acabam falecendo todo mundo. Né? Tantas coisas de tragédia que acontecem nesse mundo, né? Uma coisa de uma busca
de um aparente momento de alegria, de felicidade, de repente, num piscar de olhos se transforma em sofrimento. Só que isso, essa questão da transformação, seja em momento de alegria, seja em momento de sofrimento, isso já foi esclarecido pelo Buda há mais de 2.500 anos atrás, na Índia. Né? Então, quer dizer, a verdade que o Buda esclareceu, né, em termos de filosofia, em termos de religião, e a gente não quer aceitar isso. Né? Mas nós tivemos a felicidade de estarmos aqui hoje. E vocês, né, que são adeptos aqui do templo, mais do que nunca, a gente espera, né? Cada vez mais vocês possam, frequentando aqui o templo, participando das atividades, ouvir cada vez mais o ensinamento. Mas ouvir o ensinamento parece ser coisa simples, né? Fácil, mas não é. Bom, para começar, toda essa questão, né, de que se a gente não tivesse recebido aqui a vida, a gente não estaria aqui, é uma grande condição, né? Mas o próprio fato de a gente ouvir, uma ação de ouvir as coisas, de fazer alguma coisa, parece que é simples, né? No dia a dia a gente está fazendo tanta coisa, mas na verdade não é assim, sabe? E principalmente, como esclareceu o Buda e como sugeriu, como, né, orientou o Buda mais de 2.500 anos atrás na Índia, de que a gente tem que fazer a coisa da forma correta. Então, quer dizer, falar corretamente, ouvir corretamente, agir corretamente, isso é difícil, né? Bom, eu estou cuidando atualmente, né, do templo de Oswaldo Cruz e Tupã. Lá em Oswaldo Cruz, nós temos um senhor, né, que é adepto ali, acho que faz parte da diretoria também do templo, chamado Vicente Cuyama. Né? Outro dia, né, esse ano, eu estava conversando com ele falou uma história bastante interessante, sabe? O pai dele já é falecido, né? Só que essa história que ele contou aconteceu com o pai dele, então, na época que ele estava vivo, né? Então, certo dia, disse que o pai, né, foi para a cidade, aí estava andando assim, ele ouviu, né, alguém gritando assim: "Oi, maçã! Oi, maçã!" Né? Quem será que está me chamando? Ele ficou olhando assim, aí disse que tinha uma pessoa empurrando a carriola cheia de maçã. "Olha a maçã, olha a maçã, olha a maçã." Né? Quer dizer, olha a maçã, né, em japonês, tem esse costume, né, a gente colocar o sobrenome mais o san, né, que é o sufixo de respeito, né, senhor tal, senhora tal, né. Só que o fato de a gente estar ouvindo, até essa ação, pode ser que a gente está fazendo tudo errado, sem perceber, né? Só que aí, então, refletindo em cima do Dharma, né, do ensinamento do Buda, não é coisa de outra pessoa, né? Nós mesmos estamos aqui agora, constantemente a gente comete tantos erros, tantos gafes, né? Bom, se for coisa que dá para levar assim, né, que os outros levam na brincadeira e tal, assim, ótimo, né? Mas acontecem tantas coisas que não dá para voltar atrás. Quer dizer, na verdade, nada na vida volta atrás, né? A vida só vai prosseguindo, só vai para frente. A gente pensa que vai fazer a coisa para voltar atrás, na verdade, está tentando corrigir, né, as coisas, mas nisso já está acontecendo as coisas, né? Então, na verdade, não tem como voltar atrás. A vida é uma coisa constante, que vai, constante transformação, só dá movimentando para frente. Isso significa o quê? Que a nossa vida está tendo um direcionamento. Só que o fato é que a gente não tem nem, né, a ideia para que lado a gente está indo, muitas vezes, né? Então, a religião, né, a filosofia, é que esclarece isso. Para que rumo você está seguindo? Para que norte você está pegando? Né? Então, os ensinamentos dão a base para que isso aconteça. Para que dê direção, para que dê um sentido, para que dê um valor à sua vida. É uma coisa muito importante, então, a gente ouvir e seguir esses ensinamentos. Tentar seguir, né? Mas, então, a coisa mais importante do Jodo Shinshu é diariamente fazer a reverência, recitando Namo Amida. Não precisa necessariamente estar lá, né, com as mãos juntas, recitando Namandala. Né? O fato de você estar recitando Namandala só verbalmente já é uma ação muito importante
porque você está atendendo ao chamado do Buda. Você pode estar tomando banho, estar no banheiro, né? Está em qualquer lugar. Não. A coisa acho que só mais difícil é quando você está dormindo, né? Aí dizem que tem muitos monges, né, que chegam a um nível assim, que diz que a noite está lá. Não. Eu gostaria de ficar numa situação assim, sabe? De poder recitar, né, roncando, e poder estar recitando Nembuts, né? Mas infelizmente acho que ainda não cheguei a esse ponto, né? Mas qualquer lugar que a gente esteja, né? Mas será que andando lá fora, assim, falar, não, né? Será que essa pessoa também não está regulando bem, não? Né? A gente fica muito preocupado com o que as pessoas veem da gente, né? Então, pelo menos, de manhã, quando você acorda, diante do oratório residencial, né? Será que a gente tem condições de estar vindo todo dia aqui no templo, participar do ritual matinal, né? Participar dos cultos e tal? Talvez não, né? Uma vez por mês, também talvez não, né? Mas então, na sua residência, no oratório residencial, quando você levanta, antes de você descansar, não, né? Não tem quantas vezes você tem que recitar, que seja 1, 10, 20, 100, 50, 1000 vezes que seja, né? Diz que teve um monge, né, há séculos atrás, que, né, deu tanto valor à recitação do Nembuts. Claro, o próprio mestre Honen, que foi o mestre do nosso fundador, diz a história que ele, né, recitava de 60 a 70 mil vezes o Nembuts por dia. Quer dizer, só fazia isso na manona, né? Não tinha outra coisa a fazer para ele, né? Será que a gente é capaz de praticar dessa forma? Eu, por mim, impossível, né? Mas que seja então, né, aqueles minutos, alguns segundos que estou ali diante da imagem do Buda, em reverência, humildade, gratidão, né? Recitar o Nembuts atendendo a chamada do Buda. Na verdade, isso é uma coisa muito importante, né? Diariamente, né? Aqui estamos tendo essa oportunidade, né, de refletir um pouco em cima de tudo isso, né? Eu estava falando essa história de a gente ouvir, né? Só que, às vezes, acontece de a gente ouvir, essa história do Oyama-san foi o fato de você ouvir uma coisa e a ideia ser diferente, né? Agora, tem coisas que você ouve a palavra corretamente, só que entra em ação, né, o nosso ego, a nossa ignorância, o nosso pensamento, né? E isso atrapalha, né? Então, essa história que eu ouvi de um outro monge veterano, né? Diz que um dia estava tendo a reunião, né, no templo, esse monge, e uma pessoa que veio participar da reunião disse que estava sentindo dor de cabeça, né? Aí chegou para o sensei, para o monge, e falou assim, nem que está com dor de cabeça e tal, e pediu se tinha um remédio. Só que o sensei, né, o monge estava preparando a parte da reunião, falou assim, então vamos falar com a esposa do monge, né, Bon-Mori-san, para pedir o remédio. Só que a pessoa foi lá, disse que falou assim, né, Bon-Mori-san é a esposa do monge, né? Será que tem anador? Quer dizer, o remédio para dor de cabeça, né? Para febre, esse tipo de coisa. Anador, né? Aí disse que a esposa do monge falou, deixa eu tomar também, espera um pouquinho, entrou para fundo, né? Aí o que ela trouxe? Furadeira. Né? Bom, é jogo de palavra, tá, gente? Né? Mas Ana em japonês é furo, né? Então, anador, quer dizer, você fala ventilador gira, né? Uma coisa que está girando para refrescar, né? Encanador, quer dizer, tudo que fala dor é alguma coisa que faz alguma coisa, né? Então, quer dizer, anador então, é algo que faz um buraco, né? Faz um furo. Então, levou furadeira, anador, né? Os caras interpretam dessa forma, né? Então, quer dizer, a pessoa pode estar ouvindo corretamente a palavra e tal, mas pela interpretação, né, das coisas dessa vida, da experiência, da pequena experiência que teve nesse mundo, pensa que está fazendo a coisa correta, está ouvindo corretamente, né? Então, ouvir corretamente, fazer as coisas corretamente, como disse o Buda, é uma coisa muito difícil para a gente fazer, né?
Então imagina, né, esse ser tão falível, tão pequeno, tão ignorante, que nem percebe isso. Como é que a gente teria capacidade, né, de vir a se tornar um ser iluminado de verdade nesse mundo, que seja nesse mundo ou que não seja, né? Com a nossa força, a nossa virtude, a nossa capacidade, com certeza a gente não tem esse potencial. Por isso que existe, né, a ação do Namo Amida a todo instante. Isso já existia antes do Buda histórico. O que aconteceu, né, na época do Buda histórico, do Buda Shakyamuni, é que ele teve um encontro com essa sabedoria suprema, que é o Buda Amida, né? Quando isso aconteceu, é que ele entendeu a verdade sobre a natureza humana, né? O que a gente é de verdade? Que nem a gente aqui nesse mundo, a gente quando, né, por exemplo, tiver uma luz que reflete sobre a gente, incide sobre a gente, o que a gente pode ver? Sombra, né? Quando você está debaixo de uma luz, sol, por exemplo, você vai ver a sombra, não vai ver? Só que essa sombra vai aparecer por quê? Porque teve a luz, né? Mas essa sombra é algo que é separado de você? Não, é você, na verdade, junto ali, a sombra. Existe essa sombra, mas que se não houver a luz, você não enxerga, né? Quer dizer, a verdade sobre nós, sobre esse ser tão pequeno, sobre esse ser ignorante que somos, só é possível a gente entender de verdade, aceitar de verdade, quando a gente tem um encontro com o Dharma da sabedoria suprema, né? Que é o Nembutsu Namo Amida. E a gente está tendo isso aqui agora. E atendendo ao Buda Amida, o chamado do Buda Amida Namo Amida, seja onde for, seja quando for, quando a gente deixar essa vida terrena, teremos um imediato nascimento nesse mundo búdico, que a gente chama de terra pura, né? E como é que é essa terra pura? É a terra que foi construída através dos 48 votos do Buda Amida. Por isso que, né, esse ano, né, nesse congresso de vocês, a gente tem, né, toda essa questão, né, dos 48 votos, coincidentemente ser 48, 48ª edição do congresso aqui, né, dos jovens budistas. Então, quer dizer, tendo tudo isso, né, em mente, a gente pode dar um pouquinho mais de valor, né, à questão da prática do Nembutsu, eu acho, né? É por isso que a minha ideia, né, de colocar essa questão do número 48, que eu sugeri, né, sensei, e eu agradeço, né, pelo fato da maioria ter aceito isso também, né, e a gente espera que o palestrante, então, também no congresso, possa estar desenvolvendo, né, um ensinamento dentro desse aspecto também, né. Só que hoje, né, já deu uma pincelada, né, espero que tenha ficado um pouquinho claro, né, em relação a isso, né. Então, o Buda Amida, por exemplo, a imagem que nós temos aqui no centro, vocês já viram, né, talvez aqui bem próximo à imagem, atrás existem os raios, né, que tem atrás da cabeça do Buda Amida. Ali, se você contar as varetas do raio, são 48, né, que simbolizam os 48 votos do Buda Amida. Então, aquela imagem da personificação do Buda Amida, na verdade, né, contém o aspecto, né, da sabedoria e compaixão desse Buda, que é eterno, é ilimitado, né, é indescritível, na verdade. Só que como seres humanos que somos limitados, né, que temos um apego tão grande às coisas dessa vida terrena, se a gente não tiver alguma coisa que possa ser palpável, observável, é difícil de a gente acreditar, difícil de a gente aceitar, né? Então, foi representado, né, aquela imagem. É claro que isso está narrado dentro do Sutra também, dessa forma, né, do Buda Amida, e está representado daquela forma. Só que, é claro que, né, a gente não pode entender que em algum lugar existe uma forma assim, daquele jeito, porque, na verdade, o Buda Amida é a sabedoria, é a compaixão, não tem forma, não tem brilho, né, não tem... Quer dizer, o brilho é dito assim em questão de luz, né? Nem raio de luz, né, de sol, tal, coisa assim, tem uma claridade, né? Só que isso, então, essa questão de esclarecer, né, a verdade sobre nós e tudo mais, né? Então, nós que estamos aqui vivenciando esta vida terrena, né, nós tivemos esse encontro com o Dharma,
A questão fundamental, né, cada vez mais ouvindo o Dharma, para a gente chegar, né, a entendimento de que realmente não há nada mais a se fazer senão através, né, de aceitar, né, atender ao chamado do Buda, vivenciar uma vida de retribuição de gratidão. Porque, bom, se cada um da gente está aqui nesse mundo, é que nós recebemos esta vida aqui agora, né? Cada um, né, já viveu seus 15, 20, 30, 50, 80 anos talvez, né? O período de vida terrena é diferente para cada um. Todos nós, claro, desejamos que a vida seja longa, né? Não é verdade? Ou tem alguém que está falando assim, não estou nem aí. Não, a gente talvez não esteja assim, pensando, né, toda hora, porque eu quero viver a longevidade. Não fica pensando a toda hora. Mas ninguém quer morrer amanhã, né? Eu acho que se a gente souber que vai morrer amanhã, antes de amanhã a gente já estava morto já hoje, né? De tanta preocupação, né? Não ia morrer no dia que vai estar decidido para morrer. A gente não sabe quando que vai morrer, por isso que a gente consegue viver desse jeito, né? Imagina se a gente soubesse, ó, a sua vida é de tantos dias, tantas horas. Eu acho que a preocupação seria tão grande que a gente não ia conseguir viver tudo isso, né? Mais esse tempo que poderia estar restando, né? Então a gente sabe que a nossa vida terrena é finita. Todo mundo sabe, né? Mas será que a gente está valorizando de verdade, então, através de um esclarecimento verdadeiro, de um ensinamento verdadeiro, esta vida? Bom, a gente está pensando, não, eu estou valorizando porque eu estou querendo fazer as coisas do jeito que eu quero, né? Então, isso seria a forma de valorização desta vida. Bom, que bom se fosse assim, né? Tudo que a gente desejasse, que almejasse, fizesse um esforço pequeno, as coisas conseguissem, ninguém sofre nesse mundo, né? Mas nesse mundo as coisas são assim, ó, em constante transformação. Vocês viram, né? Nesses últimos jogos aí da Copa, o time que foi o campeão da Copa anterior já está eliminado, né? As coisas vão mudando. Está em constante transformação, né? A gente está, né, todo mundo torcendo que o Brasil seja campeão, né? Mas, se não houver esforço, né, dos técnicos, dos jogadores também, que estão ali jogando, nada vai acontecer, né? Não é verdade? Então, quer dizer, a gente tem que fazer a nossa parte nessa vida, a responsabilidade que recebeu neste mundo, dessa vida que a gente recebeu, né? Conduzir essa vida verdadeiramente, né, valiosa, mas para isso a gente tem que ter o esclarecimento, né, do que é a verdadeira forma de valorização desse mundo, dessa vida nesse mundo também. Porque por mais que a gente valorize essa vida, ela tem fim, né? Fisicamente. Tá certo? Ninguém quer morrer, mas vai ter que deixar essa existência. A gente não sabe quando que isso vai acontecer, mas vai acontecer. Né? Aí as pessoas ficam preocupadas, né? E acham que é uma religião boa se conseguir, né, fazer as coisas que a gente deseja, tal, atingir, que realize, né, as coisas que a gente deseja, pedindo para alguma divindade. E lá no Japão, né, tem várias religiões também. Uma história que eu ouvi dizer também, né, de um outro monge, que diz que num vilarejo, né, no Japão, numa cidade, diz que tinha assim, tipo um templo, né, que era chamado assim, Pokuri. Bom, tem uma versão que fala que é templo, né, Pokuriderá, Pokuridinja, né, que é de Índia, é o santuário shintoísta, tá, que é uma tradição, né, do ensinamento filosófico religioso, né, da cultura japonesa, tá? Originário do Japão, né? E muita gente então ia essa palavra Pokuri, né? Significa assim que a forma de morrer é serena, é tranquila, quer dizer, vai de repente assim, tranquilo de repente, né? Sem sofrer, né, no caso, né? Aí diz que uma caravana, né, um grupo de amigos resolveram ir lá para fazer então os pedidos, né? Aí foram lá, né, colocou um pouquinho de donativo lá, tal, coisa assim, e fizeram as rezas lá, tal, aí retornaram, né, para a sua cidade. 3 dias depois, diz que uma pessoa desse grupo morreu, assim, faleceu, de repente.
será que o pessoal, né, que foi junto ficaram felizes? Teve realmente, né, um benefício de ter ido lá participar e tal. Não. Todo mundo ficou preocupado. Quem vai ser o próximo? Quem vai ser o próximo? Quem vai ser o próximo? Né? Sabe? Ninguém quer morrer, né? A gente tem um apego tão forte à vida, no entanto, a gente não está valorizando de verdade essa vida. Isso que é a ignorância humana, né? Por isso que nós temos que encontrar com a verdade búdica, o Dharma, né? Que esclarece, né, a verdadeira forma de valorização dessa vida terrena e a certeza de que nasceremos no mundo do Buda, não com a nossa força, a nossa virtude, mas por justamente a gente ser um ser tão pequeno, tão falível, tão ignorante que somos, é que existe então a ação do Buda que assegura a libertação dessa ignorância e o nascimento infalível na Terra pura. E se a gente teve essa felicidade de encontrar, né, com esse ensinamento, não há mais o que fazer, né? Se não vivenciar uma vida de retribuição de gratidão através do Nimbus, né? Que tudo isso possa ficar claro para cada vez mais para cada um de nós, né? Espero. E gostaria de então encerrar a minha explanação de hoje, agradecendo a atenção de todos. E com a leitura da carta, né, do mestre Daniel, escrita há mais de 500 anos, né, nosso oitavo patriarca, que tantos, né, ensinamentos deixou para a gente, né? Felizmente a gente tem algumas cartas dele traduzidas. É claro que mesmo lendo a carta, tem palavras difíceis, né? Que não dá para, assim, só lendo, dá para entender talvez facilmente, mas depois, à tarde, teremos um pouquinho de tempo, né? E mesmo, claro, agora, depois que a gente for almoçar, né, tal, de repente que alguém quiser trocar ideias com a gente, estamos à disposição, né? Mas eu gostaria de ler, então, a carta do mestre Daniel para encerrar a explanação de hoje, né? Nosso muito obrigado. As cartas do mestre Daniel, fascículo 3, carta 4, capítulo sobre o grande mestre Shakyamuni. Quando refletimos atentamente sobre a condição transitória da vida humana, percebemos que todo ser vivo tem de enfrentar a morte, e o que atinge o zênite caminha para o declínio. Ainda assim, continuamos a desperdiçar a vida, num cotidiano inútil, deixando que os anos passem. Isso é lamentável e triste. Ninguém escapa da impermanência, quer seja alguém superior como o Buda Shakyamuni, quer seja alguém como Devadatta, que cometeu males e ofensas. Raro e difícil é receber a vida na forma humana. Difícil é encontrar os ensinamentos do Buda. Mesmo que tenhamos encontrado o Dharma, que são os ensinamentos do Buda, nesta era do Mapo, é extremamente difícil nos libertar do mundo da ilusão através da prática do poder próprio. Assim, nossas vidas passariam em vão, se não encontrássemos o voto do Buda Amida. Mas, felizmente, encontramos o ensinamento do voto universal. O natural seria almejar o nascimento na terra da bem-aventurança e confiar no Buda Amida. Com essa consolidação da mente confiante, Shinjin, recitemos o Nembutsu Namo Amida Butsu. Mas, em geral, as pessoas acham que basta pronunciar Namo Amida Butsu para ir nascer na terra da bem-aventurança. Isso é incerto. Qual, então, é o significado dos 6 caracteres Namo Amida Butsu? Significa que, se confiarmos com completa devoção no Buda Amida, ele, que conhece bem a nossa condição, nos libertará. Esse fato é expresso nos 6 caracteres Namo Amida Butsu. Então, como confiar no Buda Amida para sermos salvos? Em relação à vida futura, essa é a questão mais importante. Confiemos com a mente concentrada em completa devoção no Buda Amida, com sinceridade, sem qualquer preocupação,
abandonando as várias práticas secundárias e as boas ações dúbias. Amida lança a sua luz e abraça os seres que assim confiam nele. A isso chamamos receber o benefício da luz que abraça, ou o benefício do voto do Buda Amida, que jamais nos abandona. Quando somos assim, abraçados pela luz do Buda Amida, não há dúvida de que nasceremos na verdadeira terra da recompensa logo após o término dessa nossa vida. Quanto ao nascimento na terra pura, o que podem a confiança em outros Budas e a prática de ações virtuosas e meritórias? Quão admirável e dadivoso é o Buda Amida! Como expressar a nossa gratidão por esse benefício intenso como a chuva e imenso como a montanha? Entendam que é somente recitando Namo Amida Butsu que podemos, em profundidade, retribuir a bondade do Buda Amida. Reverenciemos sempre, reverenciemos. Namo Amida Butsu. Muito obrigado. Agradeço em nome de todos os presentes ao reverendo Mário Cajuara, que com palavras simples e com humor nos esclareceu um pouquinho mais sobre o Shin Budismo. Gostaria que todos se pusessem em pé e a partir de agora nós entraremos no horário de almoço. Minasan dasho onegai itashimasu. Teremos agora intervalo para almoço, que irá até às 13 horas, quando teremos uma sessão de estudo.